Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Ablupá Encast, um podcast feito para dar voz às famílias atípicas. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, minha amiga, uma pessoa que mora no meu coração. É um prazer te receber aqui, Mike, Nayara. Hoje o mundo vai ter a oportunidade de conhecer uma história incrível. Sejam as duas muito bem-vindas. Obrigada. Nós duas que agradecemos pelo convite, tá, Josi? Que bom, Mike. Sinceramente, nós agradecemos muito, tá? A gente estava conversando, um pouquinho antes do programa começar, a respeito de algumas dificuldades que a maternidade atípica abarca, né, Mike? E uma delas é a questão de ser mãe solo. E eu queria que você já começasse falando para as nossas amigas que estão nos ouvindo sobre você, sobre a Mike, sobre a Nayara, como que vocês duas vivem, né? Fala um pouquinho o que você sentir vontade nesse primeiro momento. Mas o que você quer que eu fale? Eu tenho, sei lá, eu e a Nayara, nós duas somos praticamente sozinhas. Só que assim, ela é minha companheira, eu sou companheira dela. Então, a gente é mãe atípica, é difícil, só que a gente nunca pode sempre pensar que é difícil, é isso, é aquilo, é tudo isso. A gente também tem que pensar, às vezes muitas mães atípicas entram em depressão. Eu já tive em depressão bem forte, eu saí bem sozinha, larguei sozinha, remédio, tudo. E só que a gente também tem que pensar nos filhos da gente. Não é só nós que passamos por alguma coisa. É eles também que passam. Vamos dizer assim, se eu tô deprimida, o teu filho também pode estar. Então, entre mim e a Nayara tem muito diálogo. Como somos só nós duas, eu converso um monte com ela. Eu converso, eu falo tudo para ela. Isso é terapêutico para ti? Para mim é terapêutico. Porque assim, não adianta você dizer assim, eu tô em depressão, só que você tem que pensar no teu filho. Ele também pode estar. Não é só a mãe. Eu não penso assim, talvez tenha gente que não ache como eu. Só que às vezes não é só a mãe que tá. É o filho também, daí você tem que pensar no filho também, o que ele tá passando. Ele não escolheu para estar numa cadeira de rodas. Você não escolheu para ser mãe atípica. Só que você escolheu para ser mãe. Eu escolhi para ser mãe. Se é solo, é sozinha, eu escolhi, Josi. Eu não me arrependo de nada, de nada. Só que a gente não sabe. Então, tipo assim, ela veio, eu aceitei ela desde o começo. Para mim, ela é normal. Para mim, ela é normal, Josi. Como é que foi descobrir que você ia ser uma mãe atípica? Foi durante um ultrassom ou foi quando nasceu? Porque na ultrassom não dava para ver, porque eu fazia por cima a ultrassom, daí não dá para ver. E daí quando ela nasceu, o parto normal foi maravilhoso, eu sempre digo, foi maravilhoso. E eu percebi depois, quando ela estava completando assim quase 3 meses, que ela não segurava a cabeça. E uma criança com 2 meses e meio, 3 meses, já segura a cabeça. Hoje a Nayara tá com 25 anos, ela consegue, né? E eu achei estranho porque ela ficava muito com a mão fechada, assim, só que o médico falou que isso era bom, graças a Deus. Daí ela foi para pediatra, naquela época eu tinha Unimed, que eu trabalhava fora, né? Mas aí depois eu cortei, né? E daí ela foi fazer tomografia. Então, na verdade, assim, a Nayara tem uma paralisia cerebral severa. Na verdade, o nome nem é paralisia cerebral. É um nome bem esquisito que nem os médicos, tem médico que não consegue falar. Aí por isso que eles falam. Só que assim, a paralisia tipo da Nayara é tão severa que assim, os médicos achavam que ela não ia entender nada. E tudo. Aí foi. A Nayara começou a fazer a fisioterapia dela, desde os 6 meses ela faz. Aí depois daí eu cortei a Unimed, porque daí eu saí da tipo assim, né? Que daí se tornou caro, mas aí tipo assim, ela foi pela FURB, aí ela foi na PAI quando ela era pequena, só que ali na PAI ela ganhou alta, porque ela era muito inteligente, né? Era muito inteligente. A Nayara, tipo, a Nayara tem um avanço assim, a Nayara, para ser bem específica, ela nunca foi a malandra desde pequena.
A Nayara começou a fazer fisioterapia, daí eu fazia pela Unimed, né? Ela não chorava, ela gostava, pode virar até hoje do direito, do avesso, ela ama. Ela colabora. Ela colabora, ela sempre colaborou, sempre, sempre. Então, aí os médicos também ficaram assim, sabe? A Nayara foi para a escola, aí depois da FURB, daí ela foi para... Daí, como a FURB era um pouco longe, aí falaram assim, ó, Mike, na Uniaselv eles fazem também. Só que daí na FURB a gente sempre tinha que ter aquele papel 10 em 10 dias, que é aquela demanda, sabe? Mas como é que às vezes você vai conseguir um médico 10 em 10 dias com aquela... E eu não deixava... Uma requisição. Isso, é requisição. Aí eles falaram assim, ó, Mike, lá na Uniaselv, na Itopava Central, faz ali, você não precisa de nenhuma requisição. Beleza? Agora a Nayara vai há mais de 10 anos lá, é ótimo. Que bom ali ouvir isso. Pena que não tem fono lá. Só que a fisioterapia deles lá é maravilhosa. Sabe? É os estagiários que fazem, mas eles fazem, a professora tá ali, ó, é assim, a professora é o xodó dela e ela também já ajudou nós bastante. É bom que cria vínculo, né? Cria vínculo. Então, ali agora, Nayara vai ali. Só que daí agora, faz 2 anos que eu consegui colocar ela na PAI de novo. Porque assim, a Nayara tava anos sem fono. Aí eu corri, fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, fui pra cá. Ai, porque a gente não atende porque é permanente. Ah, porque a gente não atende porque é contínuo. Ah, para, né? Você se lembra da ocasião em que nós duas nos conhecemos? Ah, foi na... Foi. Você foi a única, Josi, eu vou ser bem sincera, a única que veio naquele dia falar comigo, tá? E se tornou a minha amiga, tá? E tá nos ajudando, sabe? Você foi a única, sabe? Então foi ali, eu nunca esqueço, sabe? Porque a Nayara ainda estava junto, se lembra? Eu lembro. Eu tenho até hoje no meu celular, eu quero contar pra você que tá em casa. Eu e a Mike, nós nos conhecemos numa audiência pública. Na ocasião, um vereador de Blumenau promoveu a audiência pública justamente para falar. Foi chamado o secretário de saúde e para falar sobre as demandas das famílias atípicas, sobre a demora, né, Mike? Que se tinha com relação às nossas demandas. E na época que eu conheci ela, o meu filho também estava aguardando. Meu filho é autista, né? Autista, TOD, TDAH, e eu também aguardava para ele iniciar a terapia e fazer o tratamento pela rede pública, porque até então eu e meu marido estávamos pagando. E eu fui na audiência pública super interessada, porque eu queria usar a tribuna para falar da minha demanda, mas quando a Mike subiu, acho que ela subiu antes de mim, e aquilo me tocou muito. Porque a Mike foi ali pra falar, minha filha já aguarda 4 anos por fonoaudióloga. Mas é verdade. E aquilo assim, ó, eu pensei, aquilo que você estava falando agora, não é só a gente que sofre. Aí eu pensei, caramba, não é só eu. Tem gente esperando até há mais tempo. E daí como a Nayara tava junto, eu vi, ela ainda precisa mais do que meu filho. Porque o meu filho, ele não tem nenhuma dificuldade com relação à verbalização. E assim, ó, aquilo pra mim, assim, começou ali, sabe? Uma virada de chave. E aí eu te procurei e nós ficamos amigas. Isso foi em 2024. Foi antes? Foi antes? Acho que não foi 2023? Talvez tenha sido então, ou 2023 ou 2024, mas foi numa audiência pública na Câmara. Sim. E assim, ó, ficamos amigas e a gente nunca mais perdeu contato, né? Não. Nunca mais. E sabe, Mike, eu sempre falo, ainda esse sábado a gente tava num café pras mães atípicas, você ia aí e não pôde ir por causa da chuva, né? E eu falei assim, meninas, fiquem amigas umas das outras. Porque quando a gente tem essas oportunidades, a gente acaba sentando só com aquela que a gente já conhece. Mas assim, ó, não tenha vergonha de fazer amizade com outras mulheres, de conhecer outras famílias. Eu abordei a Mike e eu já falei das minhas demandas pra ela e ela falou da dela e já trocamos o telefone e a gente tá caminhando juntas. E eu não tenho problema nenhum em falar que já teve vez de eu mandar áudio chorando pra ti. E eu também. E você também. Mas eu não sabia o que fazer com o que tava acontecendo na minha casa, com a dificuldade que eu tava tendo com o meu filho. Olha aqui, Nike, eu tô passando por isso, Mike. Olha aqui como é que tá o rendimento do meu filho na escola. E aí, a Mike me fortaleceu, me ajudou. Então, assim, ó, eu acho que esse é um incentivo, sabe? Que a gente precisa dar pra pessoa não se abandonar. Por isso que eu digo assim, Josi, a gente não pode só pensar que a gente tá mal. A gente tem que pensar que eles também nunca sempre estão bem. Por isso, assim, eu digo assim, sabe? A gente tem, lógico, tem
Só que a gente tem o cuidado de se cuidar. Eu tiro meu tempo para me cuidar, para cuidar da Nayara, tudo, que nem como eu falei. Eu tô tão feliz que eu coloquei ela na PAI. Ela ama ir, porque ali agora ela tem fono, ela ainda faz hidro, que ela ama piscina. Que Ela legal, ama. Então, assim, eu tô feliz que ela conseguiu lá. Porque ali dela, ela faz outras coisas e ela ama ir. Josi, eu boto o despertador 10 para 5. Ele passa 10, 15 para 6 na frente da casa. Eu não preciso nem chamar ela, que ela tá acordada já. Então, eu sempre digo assim, é lógico, a gente tem um momento difícil da gente, só que eles também têm. A gente não pode só pensar, eu tô deprimida, eu tô triste, mas eles também ficam. Eles estão vendo aquilo ali. Podem até não saber expressar, mas a gente passa para eles a nossa ansiedade. Por isso que eu sempre digo assim, conversar bastante, porque é carinho, é amor, o que mais... eu escutei muito dos médicos, Josi, o que mais ajuda é o amor da mãe. Da família. E realmente, quando eles deram o diagnóstico da Nayara, mas assim, eu estava tranquila. Daí ela fez a tomografia, como eu disse, ainda era a época da doutora Lúcia, né? Ele disse, mãe, trata a Nayara igual como uma outra criança. Se você precisa bater, pode dar um tapa. Se precisa brigar, pode brigar. Trata igual. Daí ela disse, eu posso ter, mas ela nunca vai andar, não tem problema. Eu sempre digo, enquanto eu tiver pernas e puder carregar ela, eu vou ser as pernas dela. Só que às vezes a Nayara tem força para ficar em pé. Só que é tudo uma demanda, como a gente diz, né? É tudo uma espera. Ela espera. A Nayara ela anda. Só que assim, como os joelhos dela estão muito dobrados, que ela não consegue esticar, a gente espera pelo SUS. Eu não tenho nenhuma reclamação pelo SUS. A gente é muito bem atendida, Josi. Muito bem. Só que o problema da ortopedia é sempre eles deixam eles esperar. E aí vai tendo prejuízo por conta dessa espera. Por tudo, por conta dessa espera. Dificulta tudo, Josi. Dificulta na hora do banho, dificulta na hora de botar a roupa. Tudo, porque ela não consegue esticar os pés. Então, ali que eu me sinto uma mãe, poxa, eu não estou conseguindo fazer isso para ela. Ali, às vezes, eu me sinto uma mãe, como eu disse naquela vez ali. É que você bate na tecla, você vai atrás, poxa, ela precisa da cirurgia. Vamos esperar mais um pouquinho, agora não precisa mexer. Mas eu sei que ela ia melhorar. Com o bracinho dela também, É tudo uma questão de espera. Ela teria mais qualidade de vida se as coisas... Mais qualidade de vida, bem mais. A Nayara teria uma qualidade de vida bem melhor. É isso que eu quero para ela, sabe? E é isso que nós queremos para todas as mães. As pessoas, elas vêm com aquela frase pronta assim, de nós estamos todos no mesmo barco. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Não. A gente pode estar... Estamos todas mães, famílias atípicas numa mesma tempestade. Mas não no mesmo barco? Não. Porque se você tem condições para pagar as terapias particular, né? A criança, o filho, já teria evoluído mais. Já estaria com uma autonomia maior. Então, não é o mesmo barco. Não. Porque, uns estão, infelizmente, numa canoa, outros estão numa jangada. Eu sempre digo assim, sabe, Ju, se eu tivesse condições, eu pagava um plano para ela. Mas nós não temos, nós dependemos do SUS. Só que, como eu digo, eu não posso reclamar. Só que a demanda da ortopedia é que deixa um pouco a desejar. O resto, o médico, não tem o que reclamar. Ele se atende super bem. Depois daquela audiência pública, a questão da fono foi resolvida, né? Não, porque dela foi na PAI, né? Aí dela foi pra PAI, né? A PAI resolveu, porque se esperasse por outro caso, minha filha tava ainda na espera. Ainda daí a importância da gente valorizar as associações. Sim. Por isso que eu digo assim, sabe, que nem, a Nayara, ela foi para a escola, ela sabe tudo. Então, como os médicos falam assim, e realmente, Josi, não é só a terapia que ajuda eles. É a atenção que eles ganham, é o amor que eles ganham. Tipo assim, quando a Nayara vai para fisio, eu acompanho ela na Unicelva ali, eu acompanho ela, eu fico a tarde toda com ela lá, mas eu não entro na sala. Eu só boto ela dentro da sala, eles fazem a fisioterapia com ela, 50 minutos eu fico esperando lá fora.
Só que assim, eu nunca deixo assim, a Nayara tá na fisioterapia, se vira. Não vou fazer nada em casa. A Nayara estava na escola, se viram. A Nayara está na escola, se viram. Não, eu nunca pensei assim. Que nem agora, a Nayara está de férias na Unicelv agora, o que eu sei fazer em casa, eu faço alongamento, eu ainda, tipo assim, daí como ela tem a fono 15 em 15 dias na PAI, porque a demanda tá grande, né? Mas eles estão, tipo, né? Eu faço em casa o que eu sei fazer, massagem, movimento, sabe, tudo. Então, eu não deixo, pronto, tá de férias, vai ficar parada. Só que ela me lembra também. Ela me lembra que nem hoje eu estava dando banho nela, dela já mostrou, eu disse, então hoje à noite quando a gente chegar em casa, a mãe vai fazer alongamento, vai fazer massagem, então eu não deixo nada disso de lado, eu não deixo só para o profissional fazer, é que como muitas vezes os médicos falaram, ele disse, às vezes, até eles às vezes, eles são médicos, eles dizem às vezes que nem, a da Nayara é gravíssimo, mas ela entende tudo, que nem, ela tem 25 anos, a mentalidade dela não atrasou, é de 25 anos. O que mais é o físico. A Nayara, ela sabe tudo. A Nayara é mais esperta do que eu. Ela vai no tablet dela. Ela achou engraçada essa fala. Sim, ela é. Ela entra ali, ela brinca os joguinhos, escuta o Luan Santana dela, escuta outros, mas sim, eu não preciso ficar lá. E tipo assim, a Nayara não tem esse problema de ficar o dia todo no celular. Ela tem uma hora, Josi, que tipo assim, quando a gente tá em casa, a gente almoça às 11h30, dela fica praticamente até 10 para as 2. Ela solta. Não virou um vício? Não, nunca tive esse problema com ela, nunca. A gente não leva para físio nada, ela não quer mexer nada. Aí às vezes até eu digo, Nayara, às vezes, né, não queres olhar. Não. O quartinho dela é o canto dela, Josi. Ela ama ficar no quarto dela, com a TV dela. Ela já tá rindo porque porque ela quer uma TV grande, que a gente só tem uma TV. Aí eu disse, porque às vezes ela gosta de olhar uma coisa e, né? E você quer olhar outra? Outra. Daí eu assisto com ela lá. Eu disse, Nayara, eu vou pegar a tua TV. Daí ela disse, daí ela mostrou assim que ela quer uma de 60 polegadas. Eu disse, mas tu também é exagerada, né? Eu digo assim pra ela, sabe? Só que assim, é esse incentivo às vezes que você dá pra eles. Eu sei que eu não posso comprar. Porque assim, a gente tá numa situação tipo assim, sabe? Mas eu digo assim, Nayara, eu não posso, mas tá, ela faz assim, que ela espera. Não importa se ela vai esperar 1 ano, se ela vai esperar 2 anos. É que nem o celular dela também, a Nayara ganhou o celular dela com 17 anos. Eu não tenho problema com isso, sabe, Josi? Então, assim, eu digo assim, mãe atípica, você tem que... Não é um bicho de 7 cabeças. Não é aquela que o pessoal... Você tem que se adaptar. É que nem uma mãe normal. Lógico que você tem as tuas dificuldades. Só que se você sempre ficar pensando... Não aderir a um senso de autocomiseração. Isso. A gente sempre tem que pensar... melhor, sabe? Então, isso e eu e a Nayara, nós temos essa conexão assim, sabe? Eu não deixo ela aqui, né? Aí você sabe, a nossa casa é pequena, eu faço lá comida, aí eu olho assim para trás, a Nayara, tá tudo bem, ela... Aí, às vezes, daí, porque domingos, assim, ela gosta de assistir o Luan Santana no YouTube, né? Aí ela fica lá, né? Aí eu fico cantando na cozinha também, fico dançando, sabe? É assim que tem que interagir. Você conseguiu descobrir uma leveza? Sim. No meio de uma desordem. Isso. Você não pode só pensar na desordem. Você tem que pensar na leveza. Você não pode sempre pensar no peso. Você não pode sempre pensar na dificuldade. A gente tem dificuldade. Claro que tem. Só que se você sempre ficar só pensando, batendo na mesma tecla... Isso vai te deprimir? Vai te deprimir. E, tipo, vai bater na mesma tecla, você não é feliz. Você não é feliz. Porque, assim, a Nayara nasceu assim, Josi. Eu realmente, eu sempre digo assim, se eu tivesse um marido ou tivesse melhor de vida... Eu queria ter uma segunda Nayara como ela. Uau!
eu sempre falo isso para todo mundo. Se eu tivesse ou até sozinha numa condição melhor, ou tipo, né, um companheiro, se viesse igual a Nayara, eu não ia me importar. Porque assim, a Nayara sempre, e como eu disse, eu incentivei ela sempre, sempre ensinei ela. Então, Josi, acho que se eu dei 2 tapas na Nayara, quando ela era muito. Então, eu fui conversando, a gente foi interagindo, tratei ela normal. Tratei ela normal, e hoje em dia eu trato ela como a gente tinha a nossa idade. Eu tinha meus 25 anos. Ela gosta de se arrumar, ela é vaidosa. O que eu faço comigo, eu faço com ela. Eu entendo a idade dela, eu tinha a idade dela. Então, isso que eu estou fazendo, sabe? Como ela não tem atraso nenhum, às vezes acontece muito de bater na tecla de ficar, vamos dizer assim... infantilizando? Isso, não é bom. Não é bom. Vai evoluindo, isso ajuda muito, sabe? Isso ajuda muito. Eu vi com a Nayara, vamos dizer assim, se eu não tivesse, tipo, escutar, eu disse, não, Nayara vai ser tratada igual, vai ser tratada igual. E tipo, Josi, eu não precisei assim, porque a Nayara foi calma desde pequena, Então, tipo assim, eu fui conversando, eu fui educando, e assim foi indo até hoje. Eu não funcionou. tenho o quê. Aí e você descobriu esse caminho. E descobri, Por isso que eu sempre digo assim, tem pessoas pior que a gente, numa dificuldade. Às vezes, assim, a gente, assim, eu e Nayara, nós não somos muito, nós assistimos TV, mas mais coisa boa, assim, né? Mas quando eu vejo, assim, eu sempre digo, meu Deus, Nayara, olha só a dificuldade. A gente tá bem. E ela concorda comigo. E ela concorda. Às vezes, assim, Josi, ela pede alguma coisa, ela mostra na TV, eu digo assim, a mãe não pode. Ela espera. Como ela esperou 4 anos pela fono. Mas olha que interessante, você tem muito de participação nessa compreensão que ela tem. Sim. Essa pessoa compreensiva que ela me parece que tem muito a ver com a mãe que você foi pra ela. Porque assim, ó, pensa comigo, se lá atrás, né, quando você foi se dando conta das dificuldades que ela ia ter, você ficasse, ai, coitadinha, minha filha é uma vítima do... eu não vou chamar atenção. Se ela me der um tapa, eu vou deixar, eu não vou corrigir, eu não vou fazer nada, porque ela já tem uma deficiência, então... E sabe, Mike, a gente precisa falar disso... Porque a gente vê, às vezes, isso acontecendo, sabe? As mães atípicas, né? Os pais, as famílias atípicas achando que não precisa dar limite. Que não precisa corrigir. Que o mundo inteiro tem que entender tudo. Gente, eu sou a primeira pessoa a lutar por inclusão. Né? Eu acho que a gente, quanto sociedade, a gente tem muito que evoluir. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte também em educar os nossos filhos. Em educar os nossos... É uma tecla que a gente bate muito com as mães atípicas. A gente ensina tanto assim, ó. Você tem que saber se cuidar e ter o seu tempo. Porque quando a mãe cuida bem dela, tens que ter em mente que o maior beneficiário é o filho. Porque o filho vai ter uma mãe saudável. O filho vai ter uma mãe ali. A gente tá falando mãe, né? Porque é comprovado, é estatístico que a maior parte, eu acho que, se não me engano, é um percentual de 80%, das pessoas que ficam com a maior demanda são as mães, né? Então, assim, se a mãe estiver bem, estiver equilibrada emocionalmente, o maior beneficiário já é o filho. Sim. Então, por isso que é importante, né, tirar esse tempo para você se cuidar, porque o filho vai estar sendo beneficiado. Agora, não dá pra gente esperar tudo do outro, né? Que tudo a sociedade entenda, não. Se o seu filho for desrespeitoso, a sociedade não vai gostar. Não. E não importa se é típico, se é atípico, né? Então a gente precisa conversar antes de sair de casa, não deixar de corrigir, não deixar de chamar atenção, né? Às vezes colocar no cantinho do pensamento, né? Eu não aceito. Eu ando muito com mães atípicas, eu ando muito com crianças autistas, e eu já tive que dizer pra criança, eu não vou admitir que você fale assim com a sua mãe. Eu não vou admitir que você levante a mão pra sua mãe. Isso eu também já fiz uma vez. Não admito. Não me importa o nível de autismo que é. Eu não vou admitir. E eles entendem. Sim. Eles entendem, sabe? E como eu digo, assim, é questão de conversar, é questão de dar amor, questão de dar carinho, só que tem que ter os limites. Tudo tem o seu limite. E você colhe
você colhe o fruto desses limites que você deu. E eu colho muito bem, sabe? É maravilhoso ouvir isso. Eu colho muito Você bem. poderia tranquilamente, Mike, chegar aqui e só reclamar. Ninguém já ia te julgar. Porque eu sou mãe solo, porque eu tenho uma filha de 25 anos, é cadeirante, tem paralisia, né? E, no entanto, você não tá fazendo nada disso. Não tô, porque ela é tudo que eu tenho. O que eu posso pedir mais? O que é um serzinho assim pra gente, Josi? Então, tipo, eles incentivam a gente. Eles, cara, essa menina aqui, ela às vezes quebra as minhas pernas. Ela quebra as minhas pernas, porque às vezes passa uma coisa assim na TV, diz assim que ela mostra assim, eu digo, ai, o que é? Ela mostrou que, tipo, o filho, tipo, que ela tem orgulho de mim. Eu disse, mãe, tá educando você certo? Sim. Daí ela mostra, assim, que ela tem um orgulho enorme de mim. Aí eu digo assim, Nayara, se você soubesse o orgulho que a tua mãe tem de você, você é mais, eu digo assim para ela. É enorme. É enorme o orgulho que eu tenho dessa menina, Josi. Tanto assim que é uma coisa pequenininha hoje que eu vou falar. Mas como eu disse antes para você, a cadeira de banho dela estragou. Aí eu levei lá para que sempre arruma para nós, que ele é um cara de confiança, tudo assim, bacana pra caramba, né? Daí eu disse, não tem problema, eu arrumo outra cadeirinha para ela, né? Ele disse, não tem problema, Juliano o nome dele, né, lá. Eu disse, não tem problema. Daí eu fui ontem lá pegar uma cadeira assim, dessas de plástico lá na minha tia, né? Aí eu tenho 2 almofadas. Eu sentei hoje ela lá em cima e ela tomou banho. Só que assim, o que fez falta, Josi? Eu levei ela hoje é terça, né? Hoje é quarta. Quarta, eu levei ela na segunda-feira. E quando eu fui tomar banho, tava vazio. É uma coisa mínima. Eu sei que a Nayara estava lá, tá comigo. Só que a cadeira me fez falta. Porque ela não estava fechando. Aí eu teria com a Nayara, né? Aí como ela não estava fechando, eu já não estava fechando ela mais, porque senão eu tinha medo que ela quebrasse. E às vezes quando eu tomava banho, eu com a cabeça lá naquele negócio. Aí quando eu saía do banho, eu dizia, Nayara, tomou e bateu de novo na tua cadeira, mas não tem problema. Aí segunda, quando eu levei ela, daí eu fui tomar banho segunda-feira, fui tomar banho. A cadeira não estava lá. A cadeira não estava lá. E tipo, aquela cadeira, mini cadeira tá lá dentro, mas é um vazio. É um vazio. Então isso que eu digo assim, é só uma cadeira. Eu sei que a Nayara tá lá, mas a cadeira, tipo assim, para quem é acostumada, Josi, sempre eu entro no chuveiro para tomar banho, ver aquela cadeira, me fez falta, sabe? Tem aquela cadeira pequena lá, só que ainda bem que a Nayara tá comigo, sabe? Então, tudo assim, é uma dificuldade, tudo é. Só que você não pode. Às vezes tem tanta gente que tem tanto e reclama por nada. Quantas e quantas vezes a Nayara mostrou assim, que ela quer me ajudar, que ela quer trabalhar? Quantas vezes ela já mostrou para mim? Eu digo, a tua mãe dá conta, Nayara, pode deixar, eu dou conta. Eu dou conta. Quantas e quantas vezes ela já mostrou, Josi? E a Nayara tem 25 anos. Podes perguntar para ela. Ela nunca reclamou, nunca, que ela tá numa cadeira que ela não pode andar. Às vezes eu pergunto assim, quando ela ia para a escola, porque ela foi na escola, meu Deus, foi assim, na Kemmermay ali atrás, né? Gente, eles incluíram desde o 1º ano até o 9º ano. Foi uma escola maravilhosa. Tipo assim, os colegas, os amigos dela, eles até brigavam com quem que ia ficar na hora do lanche com ela. Ai, que legal, que lindo isso. Gente, era muito... Ela vinha com penal cheio, Josi. Sabe como é que eles faziam conta com ela? Com palito de picolé. A Nayara, eles incluíram a Nayara em tudo. Foi uma escola... Como é que é o nome da escola? Vamos registrar isso aqui. Meu Deus, a Escola Municipal
Kemmermayer, uma coisa assim. Fica lá na Kemmermayer. Sim, fica ali perto do supermercado Miranda. A diretora, as professoras, tudo assim, foi assim. Eles incluíram a Nayara em tudo. Um abraço, se alguém estiver assistindo aí, conhecer alguém dessa tudo. escola. E tipo assim, a Nayara nunca reclamou que tá numa ideia. Às vezes eu pergunto pra ela. Hoje em dia, às vezes eu pergunto, eu digo, Nayara, você tá triste que tá numa cadeira? Não, então tá bom. Então tá bom. A tua mãe, o que puder fazer por você, E eu às vezes faço. as pessoas estão tristes podendo caminhar. Podendo caminhar. Às vezes elas não conseguem as Podendo coisas. tomar banho sozinha. Porque, né? Porque não conseguiu comprar o que queria, porque não Isso. conseguiu fazer o tratamento estético que queria, porque não Isso. conseguiu fazer a viagem que queria. E pra você está tudo bem. Tá tudo bem. E eu sempre tenho aquele tempo assim com ela. Nós duas, até às vezes ela pede para eu sair do quarto, né, Nay? Que é tua mãe, né? Claro, ela tem 25 anos, Sim, ela quer ter o tempo dela, é uma moça. Às vezes assim, as pessoas reclamam demais, tem tudo e reclamam demais. Eu não falo por mal, talvez às vezes até se acostumam. Só que eu acho que eu não concordo devia... contigo, eu acho que reclamar é um vício. Eu acho que quanto mais você reclama, mais vontade de reclamar. Maior a tua percepção do que tá errado e menor a percepção do que tá certo. Sim. E todo mundo conhece alguém que só reclama. E pode ver, não é porque a vida da pessoa realmente é horrível, mas é porque ela só consegue focar no que não tá certo. E às vezes tem um monte de coisa boa, mas a mente dela não foca no que é bom. É um vício. Isso, é um vício. Teu cérebro se acostuma a só olhar pro que é ruim. É que nem assim, é que nem agora assim, tá muito frio, tá muito quente. Aí, esses tempos até uma colega minha disse assim, ai meu Deus, tá cada ano mais quente. Eu disse, gente, não tá cada ano mais quente. É que vocês reclamam todo ano que tá quente. Vocês não gostam do verão? Então pronto. Eu, Nayara, adoramos o inverno, só que nós não reclamamos. Nós não reclamamos do verão. Nós não reclamamos porque tá ali, pronto. A gente gosta, ela adora. Não tem o que fazer, é a natureza. Não tem o que fazer. Nós gostamos de praia, ela ama praia, ela, né, adora. Então, mas nós amamos o inverno já. Pra Nayara, quer ver quando chove, assim, né, Nay? Ela ama. Então, é uma questão de você se adaptar às coisas. De você escolher enxergar pela perspectiva boa, né? O verão, realmente, ele tem essa vantagem. Tem a vantagem de que a gente pode se molhar, não vai ficar gripado. Quer tomar um banho de mangueira, quem tem aí as crianças pequenas, dá um banho de mangueira. Eu entendo, não dá pra gente viver em parque aquático, não dá pra gente construir uma piscina. A mãe dava banho de mangueira nela, né? Quando ela era mais pequenininha. Banho assim. de mangueira, piscina de plástico, faz lá o negócio. E no inverno, chocolate quente, faz um Nescau quente. Tem as suas delícias também. É a gente que tem que saber aproveitar. E eu queria te perguntar uma coisa. E como é que vocês vivem? E financeiramente é fácil? Não, né? Pode ser sincera. Porque às vezes tem gente... Eu conheço a tua realidade, Mike. Eu sei. Pode ter alguém olhando em casa pensando assim, claro, mas ela deve ganhar ali uns 5, 6 mil de benefício. Então, por isso que ela não reclama de nada. Então, toca nesse assunto. Aí, a Nayara, ela só ganha um benefício. Só o salário seco. Só o salário seco. Uma época eu trabalhei fora, né? Tipo, era só 7 horas perto de casa, mas registrada. Mas aí veio o negócio da pandemia, aí que cortaram o benefício dela porque você trabalhava. Aí, tipo, demorou quase 2 anos para nós ganhar. Aí, tipo, daí nós tivemos. Aí faziam rifa para nós. Fizemos, acho que pastelada. O Ramalho também fez que ele sempre faz aquele negócio. Sim, o Ramalho Ações do Bem, um abraço pro Ramalho. Ações do Bem, Ele daí foi feita a pastelada, assim, daí nós vivemos. Pra vocês poderem se sustentar durante esses 2 anos. Sim, E daí, realmente, a Nayara só mesmo benefício. E aí tu conseguiu reaver o BPC dela? Sim. E aí hoje vocês sobrevivem com... Sim. Pegando advogado, hoje vocês duas sobrevivem com o BPC. Aí, tipo assim, só que assim, às vezes daí o pessoal acha assim, a gente tem que se virar. Só que assim, é difícil. Porque tipo assim... Claro, tudo caro. Tudo. Ela tem que tomar o suplemento dela, que é quase R$700 por mês.
Eu já entrei na justiça, foi negado, agora está pelo Estado. Só que eu não posso esperar pelo Estado, Josi. Enquanto isso, você fica comprando. Eu fico comprando. Aí, do benefício que ela ganha, ainda tem que tirar isso. Às vezes tem um benefício da Danone, né? Você já me mostrou esse benefício. Às vezes tem até um amigo nosso que doou agora para nós. Para ela 2 meses. Só que não é sempre. Por isso que eu digo, a gente não pode sempre viver de doação. Como assim? Como eu digo assim, a gente tem a dificuldade, tem coisa estragando ali em casa? Tem! Só que como é que eu vou arrumar? Aí quando você não vai trabalhar, é porque ela é folgada. Quando você vai, eles acham que você deixa o teu filho... Largado. Já tivesse algum problema com isso? Já. Já te denunciaram? Já me denunciaram, já. Não responder. Mas quando a polícia veio lá em casa, eles ficaram de boca aberta. Como é que alguém tem coragem? Eu já fui na casa da Mike. Até a polícia, sim, ela ficou até indignada, tá, Josi? De alguém ter coragem de fazer uma denúncia. Muito bacana. Eu abri a porta para eles, né? Eles acharam assim que eles iam entrar numa casa que a Nayara não tivesse bem, que a Nayara tivesse negligenciada, a casa toda, bagunçada. Né? Quando eles entraram, eles até falaram assim, a dona Mike, desculpa, eu disse, não tem problema, depois eu passo pano. Eu já entrei na tua casa, mais de uma vez. O assoalho dela assim, é brilhando, é uma casa impecável. Eles ficaram assim, o que a gente tá fazendo aqui? Eu disse, ela é acompanhada do CRAS, porque ela tem que ser acompanhada porque ela ganha o BPC. Ela tem que ser acompanhada por ali. Eu disse assim. E daí eu disse assim, quando eu vou no mercado, eu não levo ela sempre junto, Josi, porque ela não gosta de ir. E eles viram que ela entende tudo. Eu digo assim, mas quando eu vou, a minha tia que mora ali na rua, você sabe que é uma rua particular, a minha irmã que mora do lado, ele disse, Mike, pode ir tranquila que a gente vai olhar a Nayara. É questão às vezes de meia hora, porque agora é tudo mercado tudo perto, é tacarejo Cooper. Eu disse para eles, eu poderia estar mentindo, mas eu falei a verdade. Eu disse, porque até que eu monto o carrinho dela, desmonto o carrinho dela, boto dentro do carro, depois tiro ela, e às vezes ela não quer ir junto. Porque ela tá no quarto dela, que é o conforto dela. Aí daí, como até os policiais falaram, eles falaram assim, a pessoa só vê por fora. Só que por dentro ela não é capaz de olhar e vir perguntar se você está precisando de uma porque coisa. Porque se ficou a dúvida, a gente estava falando sobre rede de apoio. Fazer uma denúncia, mas e se é rede de apoio você quer? Procurar uma mãe atípica e perguntar para ela, olha, tem alguma coisa... Eles não fazem. Aí as pessoas não fazem, mas deduzir que a criança está sendo negligenciada, né? O filho está sendo negligenciado... Por que não perguntar se está precisando de ajuda? Sim. Não, isso eles não fazem. Garanto que quem fez essa denúncia nunca perguntou para ti se estava precisando de um suplemento. Sim. Aí o que eu fiz? Nada. Fiquei feliz que eles vieram. Fiquei muito feliz que eles vieram mesmo, sabe? Para eles ver. Eu disse, Nayara, pronto, vamos passar por mais essa. Dá uma indignação. Dá, porque assim, eles acham... Ela, tipo assim, como uma outra amiga minha falou, Mike, eles não querem ver vocês vivendo com dignidade, pelo menos um pouco de dignidade. As pessoas não conseguem enxergar. Eu disse, não, poxa, Josi, eu não peço nem um litro de leite emprestado, eu não peço nenhuma ajuda para ninguém. Porque se eu posso me virar, eu me viro sozinha. É difícil? Mas eu não vou reclamar. Se eu consigo, eu vou conseguir. Eu consigo, eu sei que eu consigo, sabe? Só que, tipo assim, as pessoas, tipo, querendo te prejudicar, essa é a maior dor que você pode passar. É a maior dor. Ainda falando assim que a Nayara é magra, a Nayara sempre foi magra, desde pequena. Desde pequena. Ela come super bem. A Nayara, às vezes, até come melhor do que eu. Porque ela come 3 em 3 horas, sabe, Josi? Então, assim, ela tem que tomar o suplemento porque ela emagreceu demais na primeira cirurgia da escoliose que eu falei. De 34 quilos, ela foi para 26. Depois dessa cirurgia, ela perdeu muito peso. E a gente tentou vários suplementos, nenhum adiantou. Até os médicos, a gente iria assim, né? Até eles brincam ainda, poxa, Nayara, além de você ser magra... O teu organismo só aceita coisa cara? Sabe? A gente leva na brincadeira. Mas eu não vou deixar.
Às vezes, poxa, a pessoa não vê que, tipo assim, sabe? Isso, é às vezes isso que te dói. As pessoas acham que te conhecem, mas não te conhecem. Elas acham que elas podem te julgar, te julgam. Mas ela não sabe o que que você está passando. Sabe? Ela não sabe o que que você está passando. Eu acho que às vezes também nem quer saber. Eu acho que só na intenção de prejudicar. Só que não, tipo, sabe? Então, eu disse, não, Nayara, deixa quieto. Vamos passar mais essa de novo. E passamos de novo. E estamos aqui firme e forte de novo, né, Nayara? A Nayara tem um quadro lindo no quarto dela. É você e quem, Nayara? Você e o Luan Santana? É? Eu tirei uma foto do quadro dela, eu vou tentar colocar aqui pra vocês. É ela e o Luan Santana abraçados. Você é fã dele, né? É uma história muito, muito inspiradora, é uma lição de vida, Mike. Tudo que você tá ensinando pra gente, eu te agradeço, assim, de coração, por você abrir com tanta clareza, com tanta maturidade, assim, falar da tua história é uma lição de vida, sabe? É isso que a gente precisa. Esse programa, ele existe, Mike. Eu poderia trazer aqui profissionais, sabe? Só que eu quero isso, mostrar histórias de pessoas invisíveis, porque para a sociedade você é invisível. Sim, a gente é. Você passa despercebido. Olha a história que você tá trazendo aqui, que muitas pessoas que talvez até te conhecem não imaginam o que tu passa. Não imaginam a gratidão, não imaginam a lição que elas poderiam estar aprendendo com você. Então a gente precisa dessas histórias. Eu gosto de encorajar, sabe, as mães a abrir o coração e a falar a história, porque isso que você tá fazendo é curador. Contar a tua história, contar como você lida com a tua dificuldade, encoraja as pessoas que estão em casa. Quantas pessoas que podem estar nos assistindo agora, quantas mães no fundo do poço que já não sabem mais o que fazer. E aí elas vão ouvir a Mike, e elas vão se sentir revigoradas, e elas vão conseguir caminhar mais uma milha. Não, Josi, assim, a gente passa, como você também é mãe atípica, você passa por perrengues. Só que o que mais eu acho que dói numa mãe, não tem inclusão. Não vem me dizer que tem inclusão não tem, em ainda Blumenau, é utopia. porque não tem. Desculpa eu falar. Concordo. Eu adoro a minha cidade, Blumenau, amo, nós duas somos, sabe? Só que às vezes até já me deu vontade de ir embora daqui. Me deu, só que assim, daí eu penso, poxa, eu nasci aqui, a Nayara nasceu aqui. É uma cidade maravilhosa, eu sempre digo, sabe? Se eu ir para outro lugar, como é que vai ser? Nayara, vai ter terapia? Então a gente não vai. Só que assim, às vezes você desanima tanto, porque assim, às vezes você tá num lugar, tipo assim, você tá num lugar com a tua filha, a pessoa passa por você assim, tipo que você não é nada. A Nayara, eu e a Nayara, nós já estávamos no shopping, isso aconteceu ano passado, né, Nay? É porque senão não fomos pro shopping, né? Não deu, né? Não deu, né? Vamos pro shopping, né? Sim, né? Uma moça de uns 20 e poucos anos passou e mostrou a língua para ela. Que absurdo. Aham. Mostrou a língua para ela, daí não era uma senhorinha e era uma outra pessoa que estava atrás de nós. Ela disse, ela mostrou a língua, ela queria atrás da moça, daí eu disse, não, deixa quieto. A Nayara fez bem assim, ó. É isso às vezes que dói na mãe, sabe? Eles acham assim, às vezes, que nem a pessoa tá na cadeira, ela não entende nada, por isso que eu digo, não é só a gente que tá, é eles que passam por isso também. Eles percebem, mãe, eles percebem a maldade do mundo. Eles percebem a maldade do mundo. Eu, às vezes, quando aconteceu isso, eu quase que queria atrás da guria dar uns... Eu pensei assim, não vou fazer isso. A minha filha é inteligente demais, sabe? Então, isso às vezes é mais o que te dói, sabe? As pessoas passam por você, tipo, sendo ignorada. Que eu já vi isso, que eu levei a Nayara no show do Luan Santana, que faz 2 ou 3 anos, né? Que ela tirou a foto ali, que nós conseguimos, né? Que ela no camarim. Eu sentimos isso na pele, sabe? Então, assim... não é só nós que passamos, é várias, né? Só que isso te dói. O problema, enquanto você fala, vem algo na minha cabeça, né? O problema do mundo
não são as deficiências físicas, é a deficiência moral. Uhum. A doença do mundo é a deficiência moral. É a deficiência moral. Isso eu concordo com você. Porque, Josi, eu digo assim, hoje, isso eu nunca penso. Hoje você pode estar bem, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Uhum. Eu sempre assim, eu sou muito de orar muito, de rezar muito, sabe? A Nayara, assim, a Nayara faz a oração dela de noite do jeito dela, Josi. Como é importante a gente cuidar do espírito, né? Do espírito. E ela faz a oração dela. Às vezes eu digo, meu, Nayara, você ainda não acabou, você vai ler a Bíblia inteira. Ela faz a oração, coisa mais linda. Às vezes eu quero gravar. Só que eu pensei, para que eu vou gravar? Isso é para mim. É eu que eu estou escutando. Às vezes é bom os outros escutar, mas é para mim. O que mais importante é para mim. É que eu tô vendo a evolução dela, sabe? Mas é tão lindo ela fazer a oração do jeitinho dela. Ontem à noite também, eu fui até dormir um pouco mais tarde, eu queria ler um pouco mais, aí eu fiz a minha oração também. Aí eu assim, escutando no escurinho, ela fazendo a oração dela. É muito lindo. Então, às vezes, tem muita gente que fica gravando isso, aquilo, bota. Fica para você. O Face, isso não é coisa de botar. Se você quer uma lembrança, guarda para você no coração. Guarda a lembrança para você. Tem um texto da Bíblia que está me passando na cabeça agora, a respeito de Maria. Quando ali, se você lê o episódio, né, bíblico em que Maria dá à luz a Jesus, tem um versículo que me chama muita atenção, que a Bíblia diz assim, ó, que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Tudo que estava acontecendo, os magos virem visitar Jesus, os pastores virem visitar Jesus, né? E eles trouxeram presentes. A Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E um dos textos seguintes é o Magnificat, que é o Cântico de Maria, um cântico lindo que está ali no começo, né, dos livros dos evangelhos. E lindo, assim, recomendo que, se você não leu ainda o Cântico de Maria, então, assim, ela guardava no seu coração e ela celebrou por causa disso. Aquilo que tá no nosso coração é o que vai definir o que vai sair da nossa boca. Porque ela guardava aquilo no coração dela, ela escreveu, deixou aquilo registrado, né, na Bíblia, tá ali. Então, assim, isso que você tá falando é muito importante. Guardar essas coisas no coração, porque isso vai controlar o que sai da nossa boca. Sim. Não é só... Eu não tenho nada contra também. Hoje em dia é muita coisa, assim, é evolução, a internet, é isso, é aquilo. Só que às vezes é muita gente postando no Face, postando no Instagram. Ai, olha isso. Mas será que tá dando atenção, o carinho que precisa? Não adianta você postar, botar na rede social ali. E às vezes nem o problema em si, né? A dificuldade que você tá... Claro, às vezes no auge do desespero, vai ter mãe que coloca alguma coisa, a gente não tá julgando isso, tá, pessoal? Não é isso. Não. A gente só tá propondo, né, uma outra alternativa, outra coisa pra te ajudar, né? Isso. Às vezes, assim, quando você tá assim... Eu, assim, às vezes, eu gosto, às vezes, muito assim, às vezes eu acordo de manhã, assim, olho pro céu e fico assim, com os olhos fechados uns 2 minutos. Tendo um momento de solitude, um momento de reflexão. Eu fico ali assim, daí depois eu abro, eu olho assim pro céu, digo assim, eu acho que por isso que a Bíblia fala tanto, né? Jesus incentivava a olhar para os lírios do campo. Eu acho que a natureza, ela é terapêutica, a gente que não sabe aproveitar. Isso é verdade, José. Olha assim, daí às vezes... Que privilégio! Que privilégio tu poder olhar para um ipê amarelo. Que privilégio tu olhar para um céu azul. Os dias de chuva também tem a sua beleza, mas que privilégio agora que voltou a dar sol aqui na nossa cidade, né? A gente vem aí de algumas semanadas de chuva. Gente, depois de um tempo, assim, tu olhar para um céu azul... Eu tive o privilégio, semana passada minha mãe fez aniversário, ela fez 63 anos, minha mãe, Dona Rose, um beijo. E aí eu conversando, mãe, o que a senhora quer de presente? E ela disse, não filho, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu disse, então quer saber, nós vamos passear na praia. Frio, vento, mas o céu tava lindo. Nós caminhamos na areia. Então assim, saiba aproveitar esses recursos que estão de graça à sua disposição. A gente não precisa ir tomar um banho de praia em Fernando de Noronha.
A praia de Penha é tão salgada quanto aquelas. É tudo. É coisa simples assim, Josi. É coisa simples que faz a tua vida ser melhor. Teve uma feliz. mãe que uma vez escreveu pra mim, ela tava muito, muito, muito deprimida. E aí eu pensei, o que que eu vou dizer pra orientar essa mãe? Ela estava deprimida por conta das dificuldades da criança atípica, né? Da filha autista. E eu disse, amiga, olha só. Sua filha tá bem, né? Ela tá no quarto, ela tá bem. Ela não tá com nenhum perigo por perto. Por que você não pega e não vai tomar um banho? Coloca uma música, se você puder. Toma um banho gostoso. Passa um creme no corpo, se você tiver. Se você tiver na sua casa uma vela perfumada, entendeu? Coloca a vela, sente aquele cheiro, fecha os olhos. Olha para uma árvore que você tenha. E eu ensinei para aquela mãe uma técnica a partir do que ela tinha à disposição dela para poder relaxar, porque a pessoa já não conseguia mais se desconectar do caos. Verdade. A gente usar aquilo que a gente tem à nossa disposição. Um escaldapés. Semana passada, no fim de semana, eu tava falando com uma mãe atípica que tava comigo no carro, e a gente tava falando o poder de um escaldapé. É só você misturar sal grosso com camomila, você já tem um escaldapé. Você já viu que maravilha que é? Mas é. Eu tinha um monte de escaldapé em casa e eu não usava. Teve uma época que tudo quanto é lembrancinha de Dia da Mulher, Dia das Mães, era tudo escaldapé. E eu tava cheia de escaldapé e eu não usava. E aí teve uma vez que me deu uma infecção urinária e foi uma amiga minha que me deu essa dica. Olha, você tá com infecção urinária, não tá resolvendo? Começa a colocar o pé na água quente que vai tirar a friagem do corpo. E aí eu comecei a lembrar dos escaldapé e eu colocava a bacia numa cadeira e eu abria a janela e eu fazia o escaldapé olhando pro céu. A minha casa dá pra ver montanhas e árvores e eu fazia aquilo. E aquilo foi tão terapêutico pra mim. Só que você entende, Mike, que a gente tá tendo que ensinar, a gente precisa ensinar essas coisas. Porque embora seja simples, as pessoas estão esquecendo que o simples é curador. Curador. As coisas simples que tornam a tua vida melhor. É a comida Nós que dificultamos, né? É as pessoas que dificultam. A comida simples que é gostosa. O simples é tudo o mais gostoso. Tudo que é simples é mais gostoso. Então as pessoas deviam mais enxergar mais isso. O simples se torna o bom. É só a gente olhar pra ele. Só a gente olhar para ele, sabe? É só a gente olhar para ele. Eu sei que às vezes você quer mais. Pensa. Não deu? Não é Deixa, agora. não é agora. Não dá? Tudo bem. Só que olha mais pro simples que vai se tornando melhor. Bem Mike, melhor. eu quero te agradecer de todo o coração. Me dá sua eu mão que aqui. agradeço. Muito obrigada, Mike. Eu que agradeço. Muito obrigada, Nai. Né, minha princesa? Foi maravilhoso. Né? Pra quem chegou aqui tão nervosa, né? É sempre assim, é sempre a mesma história. Toda mãe que vem aqui acha que é o fim do mundo. Não, E eu digo, gente, acho é uma conversa assim, de amigas. eu gosto de mostrar minha filha. Cara, ela é foto, tudo, pode. Agora eu já não sei, eu nunca fui disso, assim, sabe? Parece que quando eu me vejo assim, parece, meu Deus, eu sou o dobro do tamanho, eu digo assim pra Nayara, não, Nayara, não pode ser, sabe? Então é assim, sabe? Não é que eu não gosto, é que ela que gosta, então ela que apareça. Ela que gosta. Mas a tua história tem o poder de virar a chave na cabeça de muitas famílias, de coração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu amo ser tua amiga. Eu também. Eu quero caminhar contigo sempre, sempre, sempre. Sempre, eu também. E eu quero que cada vez mais Deus me dê a oportunidade de conhecer pessoas como você. Obrigada. São pessoas assim, como vocês, que eu quero levar para minha vida. São pessoas que valem a pena. É minha gatona. É como a gente falou, o problema não é a deficiência física, Não. O problema é a deficiência moral. Isso. Então eu agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida. Foi Ele que preparou essa tarde, foi Ele que decidiu que a história de vocês precisava ser contada. E para quem estiver em casa, qual é a história que você quer que a gente conte? Você conhece alguma família típica com uma história assim, inspiradora? Traz. A gente quer contar, a gente quer dar a oportunidade dessa mulher, desse homem, abrir o coração e nos ensinar. Muito obrigada. Deus te abençoe. Deixa um recadinho para as famílias que estão em casa te assistindo. Olha para a câmera e é contigo.
Ai, eu acho, como eu disse, assim, viva. Viva o momento, viva a vida com mais clareza, com mais simplicidade, com mais amor. É isso que eu digo, Josi. Viva, viva com eles. Faça por você e faça por eles. É isso que eu deixo assim, sabe? Como eu digo, é difícil. Bola para frente, mas assim, o que mais importa é viver o dia a dia bem, acordar, sabe? Olhar para o céu, agradecer, sabe? Poder dar comida para eles, sabe? Então, isso que eu deixo assim, sabe? Viva cada momento, viva um dia de cada dia, sempre com clareza, com calma, com tudo. Isso que eu deixo para eles. Muito obrigada. Eu quero deixar um beijo aqui em nome do Ablupaincast para a Uniaselv e para a Pai. Que Deus abençoe vocês, que sejam cada vez mais prósperos e possam aí continuar cuidando com esse amor, com esse carinho. Eu dedico esse programa hoje à Uniaselv e à Pai, que cuidam da nossa menina Nai. Nai, vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Tchau é com a Nayara hoje.